Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro No Mar, do autor holandês Tom Hermans. Desculpa se não é a pronúncia correta, mas foi isso que o Google Translate me disse. Então, o nome vai estar aí no título, né? Foi um livro dos mais diferentes que eu escolhi para minha Copa Literária, porque era de um país que eu realmente nunca li nada, nem de nenhum autor deles. Então, para mim foi bem interessante pegar um país, um autor novo, né? De um país que realmente não tinha lido nada. Eu achei bem esquisito no primeiro momento, não estava me envolvendo tanto com a história, mas foi um livro que, conforme a Copa foi passando, eu resolvi voltar nele porque é um dos livros curtinhos, então seria mais tranquilo de avançar na leitura. E com o passar do tempo eu fui vendo o quanto que eu me envolvi com essa história, o quanto que eu fui realmente mergulhando mesmo nessa história. É um livro de um caráter assim, muito pessoal, de uma análise mais psicológica mesmo do personagem, e a gente vai percebendo isso, na verdade, já lá pro final da história mesmo, que é um personagem que ele tá com uma crise, meio que a crise da meia-idade. Ele trabalha numa empresa onde o número de pessoas mais velhas estão sendo descartadas, estão sendo substituídas por pessoas mais jovens, estão sendo mais valorizadas, e ele tem uma filhinha pequena de uns 7 anos de idade e é casado, né, também. Então ele está meio nesse conflito, e ele é recomendado pelo chefe do RH, ele vai para um período sabático, né, ele resolve ficar 3 meses fora, velejando, que é uma coisa, seria uma grande paixão, e foi uma coisa que eu tive dificuldade no começo, porque no começo da história você não percebe nada de embarcação, nada sobre velejar. Parece que simplesmente ele joga essa situação de repente, assim. Você, ao longo também, você vai tendo essa dificuldade de perceber o tanto que velejar é uma coisa importante e relevante para ele. Eu tinha lido há um tempo atrás o livro Mar Sem Fim, do Amir Klink, que eu amei, eu achei um livro maravilhoso, eu vou deixar o link do vídeo. E assim, eu achei sensacional, foi um livro que me motivou muito, que me tocou muito, e ele fala muito sobre coisas técnicas mesmo de velejar, sobre velejar, né? E sobre vários aspectos da vivência dele, né? Da condição do espírito dele durante todo esse momento. E nesse outro livro, querendo ou não, achei que ele ficou meio distante nesse ponto. A gente vai falar de alguns pontos da embarcação por si só, mas a gente percebe uma grande arrogância desse personagem, né? No sentido de tudo, ele sabe mais que os outros, ninguém sabe de nada. Ele decide, nesse processo de velejar, passar 3 vezes velejando, que a impressão que dá no primeiro momento é como se fosse uma coisa meio do nada, como se ele não tivesse essa experiência toda, embora ele declara que ele tem um amor, que é uma coisa que ele sempre fez, mas no primeiro momento a gente fica com essa impressão que é tipo meio do nada. Então eu fiquei, como assim? E ele resolve que depois desse período ele passaria o último trecho da viagem indo com a filhinha dele, Maria, que iria de avião até a Dinamarca, e da Dinamarca ele a pegaria, né, no porto, e lá no aeroporto, na verdade, eles seguiriam lá até o porto para poder voltar para o barco, e do barco eles iriam da Dinamarca até a Holanda. Era uma previsão de uma viagem, se eu não me engano, de 2 dias, e logo na saída deles, eles têm que ficar mais um tempo atracados, porque todas as embarcações estão atracadas devido à questão do mau tempo. E o tempo muda, né, realmente muito dramaticamente, e isso faz toda a diferença, né, para uma embarcação, né. Então, assim, tem algumas arrogâncias dele, que ele realmente está um desprezo pelos outros barcos, que o dele é tipo um barco raiz mesmo, sabe? A outra galera é tudo Nutella, que o vilarejo, né, onde ele está parado, ele vai falando mal mesmo do vilarejo, ele não se envolve com as pessoas. Na questão do ambiente de trabalho também, ele tem essa dificuldade de relação com as pessoas, então a gente percebe muito esse isolamento e uma grande arrogância mesmo do personagem. Essa é uma característica bem forte. E ele coloca esse momento da viagem como uma coisa muito dele, né? Muito pra ele. E ele vai falando um pouco da esposa dele, mas você vê de fato que ele tá muito fechado nele mesmo. E ele resolve, depois que o tempo dá um sinal, né, de que está bem, ele é o primeiro barco a sair. Ele até tem um trecho que ele fala que é bem curioso, que ele fala que fica esperando o primeiro corajoso a seguir adiante na viagem, enquanto os outros estão apenas temerosos, né, com excesso de zelo. E ele, com
o céu parecendo limpo, ele segue adiante e os outros barcos permanecem. Ele fica criticando, né, esse bando de medrosos, né? Então você já foi pensando, cara, vai dar merda, né? Mas o grande lance da questão é que ele coloca a filhinha dele de 7 anos para fazer algumas atividades de condução mesmo, né? Uma mini capitã do barco. Um dos livros, inclusive, que eles mais citam, né, nessa embarcação, nessa história, melhor dizendo, é um livrinho chamado O Pequeno Capitão. Eu não consegui encontrar esse livro. Eles falam também muito da Pequena Sereia, e eu nunca tinha, parei pra pensar, nunca tinha lido a Pequena Sereia. Eu fui ler o livro a história da Pequena Sereia, né? Li até um outro livro que é de uma série chamada o livro chama Tudo ou Nada, que realmente caracteriza muito bem essa questão da história da Pequena Sereia, que ela vai abrir mão da voz dela para poder ter pernas, para poder ficar com um cara que não conhece nada sobre ela, que não, na verdade nem se importa com ela, mas ela está disposta a mudar tudo dela para poder se doar, né, para esse cara. Eu achei assim muito curiosa essa crítica, né? Acho que é Conte Outra Vez o nome da coleçãozinha. Tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro da série e eu achei assim bem legal. É uma recontagem de contos de fadas que eu adoro, amo pra caramba, e eu achei muito curiosa essa recontagem. E um outro livro que ele também fala, ele cita muito isso antes de partir, que é o livro do Moby Dick, que é o livro do Moby Dick, que antes de sair tem um profeta, né, um mendigo, né, que vai profetizar que vai acontecer uma tragédia, e meio que acontece isso com ele lá no porto lá também. Então ele vai, tipo, interligando essas histórias. Então, assim, ao longo da leitura desse livro, fez me lembrar muito o filme O Náufrago, um outro que eu tinha assistido tem pouco tempo, que chama-se Até o Fim, que realmente é um filme assim, sufocante. Você vê um cara velejando sozinho, várias tragédias acontecendo, e ele batalhando, ele lutando, ele se esforçando. E nesse livro dele você vai identificando essas cenas, né? Quando acontece um pequeno, grande problema, né? Na verdade, eu não quero dar spoiler, mas assim, é muito interessante você ver como uma viagem mal planejada por causa da arrogância, ela pode virar um grande problema mesmo. E às vezes uma viagem que foi muito bem planejada, ela vira um problema, porque um navegador, um velejador, ele está sujeito às forças da natureza. Então eu achei assim muito legal a história sobre essa reflexão sobre si mesmo, sobre qual até mesmo o grau de sanidade que uma pessoa consegue manter vivendo em sociedade ou vivendo isolado. Então às vezes você precisar de fato de um apoio psicológico mesmo para você ter uma grande virada na sua vida, né? Que às vezes o isolamento não é o caminho, né? De você parar para perceber um pouco mais do outro e de si mesmo também, né? Nessa convivência ou nesse isolamento, tá? Eu recomendo muito, eu gostei demais. No primeiro momento, como eu falei, eu não estava curtindo esse livro, mas conforme eu fui lendo, eu gostei demais. Achei assim, muito interessante a reviravolta que o autor deu para a história, então eu recomendo muito. Valeu muito a pena ler a Holanda dessa vez. Vamos continuar com os próximos projetos. Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.